Muito obrigada, Sérgio. Tomando a última palavra que você mencionou, transparência. Transparência é fundamental em todos os níveis, só com transparência a gente vai conseguir prosseguir. Eu gostaria de abrir a palavra para a plateia e depois eu ia pedir que cada um de vocês trouxessem uma sugestão de por onde devemos seguir, tendo em vista, né, que apontaram quais são os dilemas de cada um dos setores aqui representados nessa mesa. Então, que caminho nós podemos seguir, na sua visão, mas de uma forma bem concisa, porque o Carlos Eduardo já está muito bravo comigo. Gostaria de saber se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Ia pedir para falar o nome, a associação, por favor. Muito obrigada. Antônio Fonseca, do Conselho de Ética do Instituto de Ética e Saúde. Eu quero fazer aqui uma proposta dentro da provocação da professora. E vou explicar por quê. Primeira pergunta, então, para os senhores. Os senhores aceitariam a ideia de formar um comitê técnico? Isso poderia ser aperfeiçoado, que poderia ser, por exemplo, dentro da própria Fundação Getúlio Vargas, não é? Poderia incorporar para, num certo período, em cada exercício, discutir as perdas de cada setor. A questão é o seguinte, nada que os senhores disseram é novidade. Eu não tenho muito tempo na saúde, mas eu tenho 30 anos de estudos de inovação tecnológica em todos os setores. Então, nada que os senhores disseram é novidade. É claro que nós temos uma renovação do discurso em face da modernidade, não é? Então, se a gente não consegue equacionar os diversos problemas, vamos reconhecer as perdas dentro de um modo civilizado, não é? E aí discutir como poderia ser absorvido ou compensadas essas perdas. Claro, professora, e antes de concluir, eu queria dizer o seguinte: claro que nós todos estamos grandemente alegres com o que nós estamos vendo agora. Nós estamos diante de um problema seríssimo que não é só do Brasil. Não é só do Brasil. Agora, falta um ator aqui que não pode ser excluído, que é o Estado. A saúde no Brasil é também negócio do Estado, não é? E, de um certo modo, quando a gente discute perdas, de quem buscar a compensação. Pode ser de um setor contra setor dentro do próprio mercado, ou pode ser fora do mercado, talvez o próprio Estado aportando um pouco para resolver essas perdas. Obviamente que a discussão das perdas e compensação passaria por uma questão mágica, que se chama eficiência, que tanto o presidente Winston gosta de falar de forma apropriada. Obrigado. Bom, muito obrigada. Quem gostaria, na mesa, que não é mesa, na mesa virtual, de tentar responder à provocação que foi feita aqui? Muito obrigada. Primeiro... então, viu? Inverteu a situação agora. Primeiro, doutor Fonseca, pelo seu conhecimento e pelo que o senhor levantou aqui agora, eu, particularmente representando a minha instituição, estou aberto sempre a uma conversa, a criação de qualquer coisa que seja em benefício de nós termos uma resolutibilidade, de nós podermos discutir sempre, frente a frente, as situações. Então, a sua proposta está aceita, com certeza. Muito obrigada. Teria mais uma última, eu tenho aqui. Professora Ana Maria. Não, eu dou a palavra a você, a professora Ana Maria da Casa. Ela... Prazer, Alessandra, sou consultora em OPME,
professora universitária de pós-graduação em OPME, estou na área desde 1987. E, assim, acho que eu tenho uma visão que pode ter, vocês colocarem a opinião, né, seria muito bem-vinda. Eu sinto que a assimetria de informação é um dos fatores que o Eduardo, quando perguntou quem acreditava num país melhor, numa ética melhor, eu levantei a mão dizendo que eu não acreditava. Porque eu venho de uma geração de OPME de muitas mudanças. Óbvio que melhorou muito, mas está muito aquém do que precisa ser melhorado no segmento, e não só no segmento da distribuição, que eu vim, e hoje, há 8 anos, estou na consultoria. Mas eu sinto que a assimetria de informação faz com que muitos atores do mercado, sem perceber ou sem saber, estão infringindo algumas éticas. Então, assim, porque eu sinto uma falta de investimento da parte de operadoras, de hospitais, de sindicatos, de instituições públicas, realmente no investimento da capacitação num dos entes que seria um dos segmentos. Óbvio que a indústria farmacêutica ela tem um pouquinho diferente, ela investe muito em treinamento e capacitação dos propagandistas, então quando há desvios são mais porque o mercado dá brechas, mas na área da distribuição e das operadoras, eu sinto que a assimetria de informação ela é tão grande que eu creio que muitas pessoas fazem coisas, infringem, nem tanto a disparidade de informação é muito grande. Então, o detentor da informação tem muitos atores com o mesmo produto ou com a mesma tecnologia, mas o outro lado não consegue analisar e criar uma análise crítica para poder decidir. E aí, isso eu creio que leva a pessoa, sem querer, cometer desvios daquilo que era a proposta da instituição. E eu não sinto que isso muda, porque eu estou desde 1987 e a assimetria de informação é muito grande. Como que vocês, professora, vocês assim, acham que existe uma solução? Como que a gente consegue diminuir essa assimetria? Vocês têm alguma estratégia, um plano? Como isso poderia ser? Não sei se eu consegui me explicar para não me estender tanto. Muito obrigada, Alessandra, pela sua observação e também pela sua pergunta. Indago se alguém gostaria de trazer algum comentário, uma resposta a ela. Eu, como do setor acadêmico, eu posso falar no final, já que você me provocou, mas eu passo a palavra às estrelas da nossa mesa virtual, obviamente, e depois eu passo para a conclusão. Eu não entendo especificamente de OPME, mas quando você vai olhar o setor como um todo, você tem problemas éticos em toda a cadeia, tem dúvida, né? Eu acho que uma forma que a gente tem de saber se esse desvio ético é maior ou menor é olhar, talvez não para a ética em si, para o comportamento ético em si, mas para os resultados que são gerados. No final das contas, todo desvio ético gera algo que é o recurso que é escasso, não fazer o melhor pelo paciente, né? Então, quando o paciente é bem tratado, com a quantidade de recursos adequada, no momento adequado, pelo prestador adequado, com a OPME adequada, com o médico adequado, certamente a ética funcionou. Então, talvez uma boa forma, e você tem razão, ou seja, a simetria de informação está na frente e talvez a causadora da grande maioria das possibilidades de desvio ético e das facilidades de desvio ético são causadas pela simetria de informação, como você, quando vai na borracharia, trocar o pneu, aquilo é a simetria de informação. E se acontece alguma coisa dentro da borracharia que você não queria que acontecesse, se você paga um pouco mais do que você queria pagar, é um desvio ético que foi gerado por uma simetria de informação, porque você não entende de pneu, né? A mesma coisa acontece na medicina. Então, eu acho que uma forma da gente conseguir vencer a questão da simetria de informação, obviamente que a tecnologia pode ajudar, etc, etc, é parar de tentar olhar para o meio e olhar para o fim. Ou seja, as operadoras de plano de saúde estão cuidando dos pacientes, né? Os hospitais e laboratórios estão evitando desperdícios, né?
o preço que se paga por medicamentos é um preço que justifica o ganho que ele, ou por OPME, o ganho que ele gera ao paciente. Quando isso tudo funciona, o paciente é bem atendido por um preço justo e talvez esse problema que nós estamos tendo aqui de sinistralidade mais alta, ou seja, até as flutuações de mercado pode ser que diminuam. Então, eu acho que a gente precisa obstinadamente começar a medir resultado de maneira mais sistemática em saúde. Muito obrigada. Só queria fazer uma complementação sobre a simetria especificamente. A Anvisa desenvolveu um modelo de monitoramento especificamente na área de dispositivos e equipamentos médicos, iniciando por OPME, um nível de informação extremamente pertinente, onde compara atributos de produto e não necessariamente marcas e outro tipo de caracterização individualizada. Mas eu acho que aqui a gente está falando muito de ética, né? A gente está falando de ética esta semana. E a questão da ética, ela trata de valores morais. E valores morais, eles têm a ver com espaço-tempo. Não importa a localidade, não importa o ano. É uma decisão entre fazer o certo ou fazer o errado. É tão simples quanto isso. Eu não imagino nenhuma instituição, e concordo com você, acho que existe a possibilidade de mais treinamento, de mais indução dos funcionários, alertar as pessoas. Alguém comentou, acho que foi o Sérgio, que comentou, educar a molecada na escola, saber o que é ética, na faculdade. Educação continuada nunca é demais, para nenhum de nós. Mas eu acho muito difícil que qualquer instituição ela induza alguém ao comportamento não ético. É sempre uma decisão de indivíduo, é uma decisão de pessoa, entre o que é certo e o que é errado. Eu gosto muito de uma frase da Hannah Arendt que diz o seguinte: entre você escolher o mal ou o mal menor, o resultado é o mesmo, porque em alguns meses você vai esquecer que escolheu o mal menor, né? Então eu acho que ética é muito mais amplo do que simplesmente a assimetria de informações, mas enfatizando, no nosso setor, a Anvisa tem um trabalho excelente de monitoramento que está sendo desenvolvido e disponibilizado para que a gente diminua essa assimetria. Muito obrigada. O Carlos Eduardo já quer que eu termine, ele não permite mais nem que eu passe a palavra para cada um para dizer para onde vamos, não posso? Bom, todo mundo tem 30 segundos para cada um para dizer para onde vamos. Levantamos os problemas, aonde vamos? Qual o caminho que a gente pode seguir? Começo com você. Do meu lado. Obrigado, professora. Eu acho que o caminho é o mesmo para todos, né? O caminho da ética, o caminho da educação e o caminho da transparência. Esse é o caminho. Muito obrigada. Agora ele ganhou a prerrogativa de ter falado primeiro, e aí eu estou falando depois, ele roubou o que eu ia falar, óbvio. Mas é isso, né? Foi a conclusão que a gente tirou dessas discussões todas que a gente teve aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu ia falar em assimetria da informação, eu trabalhava na Anvisa, era jovem, e eu me lembro que estava entrando um medicamento na Anvisa e a gente não conhecia o medicamento, não conhecia nem as técnicas que estavam sendo utilizadas, todo mundo teve que estudar. Enfim, um problema que todo mundo vai ter, né? Em todas as áreas, como disse o colega. Mas sem a gente permear esse caminho pela ética, integridade e transparência, eu acho que a gente não vai conseguir evoluir muito. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos. E as próprias associações, nós sabemos e não tem nada novo. Eu concordo que não tem nada novo do que foi trazido aqui. A questão é que o sistema, o ecossistema, ele se acomoda quando ele estava estável. Só que o que acontece agora? Quando a sinistralidade bate em 100% e que essa cadeia ameaça ruir, então todo mundo começa a se movimentar. Então vou dar um exemplo aqui. No nosso hospital nós batemos o recorde de fazer exames e atendimentos nos últimos meses. Eu fiquei preocupado. O pessoal falou, mas você não está feliz? Não estou feliz. Porque eu sei que lá no final a gente pagou hora extra, a gente insumos,
só que as nossas glosas vão aumentar porque vai ser a maneira como a operadora vai tentar corrigir isso. E aí o que acontece? Você vai e você pega o seu prestador, você vai renegociar. Aí você vai... Então, digamos assim, tá no meio da sala aqui para a gente resolver, porque quer seja por bem ou por mal, e assim, a ética nós sabemos, mas agora tem uma pressão econômica que nós vamos ter que trabalhar para fazer com que a gente resolva. Tem fraude, tem muita fraude no meio, e nós vamos ter que trazer essas questões e discutir de maneira clara, com grupos de trabalho, envolvendo as diferentes associações. Porque se nós fingirmos que não tem fraude no meio, que não tem problemas e que nós vamos discutir só teoria, a questão de formação, de educação que vem, nós não vamos resolver esse problema que está aqui na nossa porta. Então, para mim, é imediato. Obrigada. Bruno, por favor. Eu acho que caminhamos para um cenário melhor, com alguns problemas e alguns passos atrás, como é característico do país. Eu acho que nós precisamos, obviamente, de uma mudança cultural. Falado aqui, acho que tem uma mudança cultural educacional. A gente não muda ética na saúde nem em lugar nenhum, nem na política, nem na saúde, nem em lugar nenhum. Acho que a gente precisa tentar estabelecer incentivos econômicos corretos, também é super importante, muitas vezes ajudam as pessoas a aprenderem mais rápido, digamos assim, a serem éticas. Mas eu vejo também problemas causados, inclusive, pelo próprio governo, super importante no setor, a presença do governo. Por exemplo, eu não sei o que um rol ilimitado contribui, por exemplo, à questão da ética, ou que contribui para um passo atrás, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente. E, da mesma forma que o Nomura colocou, eu acho que, por exemplo, a gente como prestador poderia estar achando ótimo, né, que agora o rol é limitado, a indústria poderia estar achando ótimo que o rol é limitado, mas a pergunta é se isso se sustenta ao longo do tempo, e a resposta é não, né? E temos um Congresso que votou isso com muita celeridade, com muita convicção, né? Me preocupou essa convicção de algo que me parece absolutamente devastador para o setor. E aí tem outras coisas, tem piso de enfermagem, tem uma reforma tributária que pode criar problemas também, do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista ético mesmo, a minha impressão é que caminhamos para frente, de 10, 20 anos para cá, o que eu tenho acompanhado esse setor, eu acho que caminhamos para frente, se a gente colocar os incentivos econômicos corretos, se a gente fizer um aculturamento correto, e se a gente conseguir medir resultados que são, ao fim e ao cabo, o ponto aonde a gente quer chegar, né? A ética, ela também tem que estar a serviço, e principalmente tem que estar a serviço de uma saúde mais conectada com o paciente. Eu acho que a gente tem um bom caminho pela frente. Fernando, por favor. Bom, para encerrar, obviamente, você quer resolver um problema, ou quer encontrar uma solução, ou quer achar o problema, follow the money, track the money, que você vai chegar lá, isso sem dúvida. Quanto à ética em si, eu tenho desenvolvido, principalmente lá na Bimed, com o pessoal, uma conversa permanente do que eu acredito, né? E eu acredito que longo prazo, pelo menos no setor de dispositivos e equipamentos médicos, a gente tem que caminhar cada vez mais para a autorregulação. Quando você não trabalha o sentido da autorregulação, você vai ganhar mais regulação e mais leis. No estudo de 2021, um paper 2021 do Fórum Econômico Mundial sobre o Chief Integrity Officer, eles apontam claramente um crescimento em todo o mundo da dureza das leis em função do crescimento da corrupção. Então, quanto mais corrupção é identificada, mais as leis se tornam duras e mais leis são emitidas. Quanto mais lei você tem, mais possibilidade de infringir a lei surge, porque as pessoas não conseguem guardar tudo isso e cumprir com todos os regimentos, leis, regras. Então eu acho que autorregulação é algo que deveria estar no radar do setor, pelo menos no setor de dispositivos e equipamentos médicos. A gente tem conversado com isso com a Brad, tem conversado sobre isso também com a BIMO. Eu acho que é importante. E que talvez possa servir aí de exemplo para outros segmentos da indústria. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pela presença e pelos comentários extremamente interessantes sobre este tema. Obrigada, Carlos Eduardo. Obrigado. Uma foto aqui do... Acho que pode deixar. Vão ser 6. Vão ser 6. Vão ser 6. A
Gente, eu queria agradecer aqui a esse painel, brilhantemente conduzido pela professora Lígia Maura, e, mais uma vez, fazer uma observação. Professora Lígia, nós aqui não temos como ser exaustivos nos temas. O objetivo desse encontro é exatamente provocar, de uma forma muito interessante, para que até a própria academia, através da FGV e da FGV Ethics e FGV Saúde, possam dar continuidade depois às discussões. Então, assim, desfeito a primeira mesa, eu convido agora a segunda mesa, professora Ana Maria Malik, que vai conduzir a discussão sobre os desafios das sociedades médicas e operadoras de planos de saúde, sensibilidades, modelos comportamentais e dilemas éticos do profissional de saúde. Para essa mesa, professora, para essa mesa nós vamos convidar o Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da AMB, por favor. Representando o Conselho Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, Dr. Luiz Fernando Lobo, presidente do Comitê de Ética em Pesquisa. Dr. Hélio Osmo, presidente da SBMF, Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica. Dr. Álvaro Pulquinelli, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. E representando a Unidas, Amanda Bassan, gerente executiva. Professora, eu acho que aqui vale, a professora fez uma provocação até um pouco antes. Nós temos tido bastante conversas aqui dentro da escola para como aprimorar as discussões e incentivar. Com a FGV Ethics nós já temos um acordo, inclusive, de cooperação firmado, e com a FGV Saúde é um namoro, já de longa data. Né? E ela fez a provocação, já tinha conversado com o Adriano Massuda, que hoje está à frente aqui do FGV Saúde, está viajando, não podia estar, mas eu queria já deixar aqui um compromisso nosso de que essas discussões que nós estamos fazendo hoje, e cada mesa valeria um curso inteiro, com certeza, que elas continuem aqui dentro da faculdade, né, da FGV, acho que com as duas áreas que tem muito a ver com tudo que nós estamos tratando. Então, do ponto de vista do ética, acho que o Eduardo já dá a bênção aqui também para a gente poder continuar. Por favor. Bom, então, boa continuação para nós. É um prazer estar aqui, é um prazer estar nesta mesa ou neste universo metaversico. Vou fazer o meu primeiro disclaimer, que é a única coisa que eu estou aqui para vender são ideias. E também não faço a menor questão que alguém compre. Meu pai dizia que vender é fácil, duro é alguém comprar. Meu pai era sábio. E aí eu queria... E aí, assim, eu fiquei absolutamente provocada pela sessão que antecedeu esta aqui. Eu estava pronta para comentar cada palavra que tinha sido dita, mas eu vou, então, começar a nossa discussão de agora com duas questões que foram colocadas antes. Uma delas é, quando a gente fala em futuro da saúde, eu acho que é fundamental a gente ter claro de que a gente precisa saber do que a gente está falando. O que é o futuro da saúde? O futuro da saúde tem a ver com qual vai ser a saúde do povo brasileiro ou qual vai ser a assistência médica que nós vamos prestar para o povo brasileiro, porque isso são duas coisas diferentes. No futuro da saúde, nós temos que pensar, por exemplo, em saneamento. Não vou nem falar em vacina, porque o assunto hoje está caliente. Mas eu acho que isso é uma coisa importante. A outra coisa que eu acho que é fundamental levantar é que, como o Dr. Fonseca comentou, sim, o sistema de saúde brasileiro é o sistema único de saúde, no qual existe um componente público e um componente privado. Dentro do componente privado estão as operadoras de saúde, existe o bolso diretamente de cada um dos cidadãos, estão
boa parte das empresas mencionadas na cadeia de valor. E elas fazem parte do setor privado. São um setor extremamente gerador de renda e por isso que, na parte pública, nós temos 2 agências governamentais, a ANS e a Anvisa. E como agências, elas são órgãos independentes. E elas estão aqui, nos 2 casos, o primeiro para defender a população, que é o caso da Anvisa, defender a saúde da população, não cuidando só de saúde. E no segundo caso, da ANS, é tentar regular um mercado que em um determinado momento era desculpem, eu sou idosa, então era um faroeste, para não dizer filme de bang bang. E a última coisa que eu queria colocar é que o tema desse nosso espaço aqui é os desafios das sociedades médicas e das operadoras de planos de saúde, sensibilidade, modelos comportamentais e dilemas éticos do profissional de saúde. Então, uma das questões que eu acho fantástica, e faz alguns anos já, pelo menos 30, que eu acho isso fantástico. Antigamente, quando eu não estava assim dentro do mercado, eu pensava que ética era uma coisa só, que era a ética. Hoje em dia, a ética é cheia de adjetivos. Tem a ética médica, a ética de enfermagem, a ética em pesquisa, a ética disso, a ética daquilo. Eu acho que isto pode ser um problema conceitual. E, portanto, não é na faculdade que se deve aprender isso, mas é na sociedade. Mas, de qualquer maneira, ontem eu estava numa banca de um trabalho de uma aluna minha que estava discutindo só normas, leis, essa coisa que eu não entendo nada. Hoje em dia eu sou praticamente uma advogada porque eu assisto o seriado Suits, em homenagem à coroação do rei Charles, que será este sábado. Mas tudo que eu sei sobre o direito eu aprendi lá. Vocês percebem o quanto eu sei sobre o direito. Mas eu queria começar perguntando, então, e uma das coisas que foi falada nessa banca, por isso eu queria perguntar para o doutor César Eduardo, será que talvez fosse o caso, será que estamos no momento de rever o Código de Deontologia Médica? Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui nessa reunião, tratando de um assunto tão relevante. Agradeço ao pessoal do Instituto UD, na companhia de tão ilustres companheiros dessa mesa, que não é uma mesa redonda, como já se falou na reunião anterior. Antes de responder diretamente à questão que a professora Ana Maria Malik nos trouxe, se está na hora de rever o Código de Ética Médica ou o ensino da deontologia médica, por consequência, eu queria trazer algumas considerações do ponto de vista da entidade que eu represento, né? Eu aqui represento a Associação Médica Brasileira e é nessa condição que eu fui convidado para estar aqui. Então, acho que eu preciso dizer a quem possivelmente não conhece o que é a Associação Médica Brasileira, quem somos e o que representamos, né? Então, a Associação Médica Brasileira, ela, na verdade, ela representa todo o movimento associativo médico, que é composto hoje por 54 sociedades de especialidade médica que albergam as 55 especialidades médicas legalmente, ou seja, por dispositivo legal, existentes no Brasil. Então, qualquer especialidade médica que outorga um título de especialista, por exemplo, especialista em cardiologia, especialista em pediatria, especialista em ginecologia e obstetrícia e assim por diante, é outorgado por uma sociedade médica em conjunto com a Associação Médica Brasileira. E também temos uma representação em cada estado, o que nos dá uma malha espalhada por todo esse Brasil, com 27 unidades federadas, incluindo o Distrito Federal. Portanto, nós temos uma representatividade do universo do que hoje existe no Brasil, né? E é nesse sentido que eu quero trazer a minha fala nesse tema que vamos discutir aqui, que é basicamente a interação
né, entre as operadoras de saúde, como diz a nossa mesa, e as sociedades médicas, no que diz respeito à sensibilidade, modelos comportamentais e dilemas éticos do profissional de saúde. É nesse contexto que eu quero falar. E eu pensei, quando me sentei aqui, né, como é que eu iniciaria a minha fala, né? E tudo que nós aqui estamos fazendo tem um beneficiário final. Tem um beneficiário final. Tudo que existe aqui, né, todos os players que aqui estão, todos os segmentos organizados que aqui estão, tem como propósito único, ele não pode ser diferente. Se alguém não tem esse propósito, é bom rever os seus propósitos, né? Tem business aqui localizado, tem grandes empresas, e nós nos orgulhamos disso. Nós precisamos de grandes empresas que realmente façam pesquisa, que descubram equipamentos, que descubram medicações. Claro que essas empresas têm lá os seus acionistas, portanto, almejam legitimamente o lucro, mas o objetivo final disso tudo é o paciente, né? Nós trabalhamos com princípios éticos muito sólidos, né, e cujo primeiro deles é o princípio da não maleficência, é não causar mal para o paciente. E a não maleficência passa por inúmeros aspectos, né, de custo, de desvios, de tudo que de alguma maneira pode trazer malefício a um paciente, infringe o Código de Ética Médica, né? E o princípio segundo, se possível, a beneficência médica, mas a não maleficência é o pilar central da ética médica. Então, todos nós temos que, ao exercer o nosso ofício, pensar nisso. E aqui, falando como médico, eu acho que o médico, a meu juízo, eu sei que tem muitos, inclusive, médicos que não concordam com isso, né? Muitos médicos não concordam. O médico, ele tem que ser valorizado no trabalho dele. Tudo emerge de uma conduta médica. E aí eu estou muito preocupado nos dias atuais, porque nós estamos formando muito mal o nosso médico no dia de hoje, né? Houve uma irresponsabilidade para a qual todos estão fazendo vista grossa, né? Estão olhando para isso como política de governo, quando isso deve ser política de Estado, né? Essas inúmeras escolas que praticamente dobraram de 2013. E aqui eu não tenho nenhum viés ideológico no que eu vou falar. Eu tenho muita preocupação em falar para uma plateia, num país em que está polarizado, né, em que as pessoas leiam e carimbem a nossa fala com algum viés ideológico. Não, estou preocupado com o fato em si, né? De 2013 para cá, depois que se fez a lei dos mais médicos, se praticamente dobrou. Nós tínhamos ao redor de 185, 190 escolas médicas em 2013. Hoje temos, até o último número que eu tive, há 10 dias atrás, 392 escolas médicas. E temos no Brasil hoje 562 mil médicos, soltando 41 mil médicos novos por ano. Em 2035, um pouquinho mais de 10 anos para frente, mais de 1 milhão de médicos no Brasil, né? Hoje nós temos médicos no Brasil, quando você vai fazer a equação médico por população, né, nós temos 2,60 médicos por 1.000 habitantes. Isso não faz vergonha a país de primeiro mundo nenhum, né? Quem está mais próximo da gente, um pouquinho maior do que a gente, é os Estados Unidos, 2,62, e do lado, com o mesmo número, o Japão, com 2,60. Só que o médico brasileiro não é igual na sua qualidade ao médico japonês e não é igual ao médico brasileiro. Eu digo, não que a gente não tenha médico aqui, até com muito maior qualidade do que eles, mas eu estou falando na média e com o aparelho formador que nós temos hoje. Com isso, eu estou muito preocupado que, a partir disso, se valorize cada vez menos o trabalho médico, cada vez menos a formação médica, né? E esse médico vai ter, então, dilemas éticos muito importantes na tomada de decisões, e a tomada de decisão é uma tomada de decisão médica, né? Então, portanto, todos que estão na cadeia médica têm que estar preocupados, né, com a qualidade do médico que nós estamos formando. Sem um médico bem formado, não há condição, né, de você fazer uma medicina com boa ética, né? Então, se interfere na compra de equipamentos, interfere no uso correto de equipamentos, nas medicações, né, que são maravilhosas e que vieram para bem dos pacientes, mas eu preciso ter um médico que saiba delas fazer bom uso. Então, eu chamo a atenção de todos para esse ponto, que é o ponto principal nosso. Está na hora de fazer como fez a OAB alguns anos atrás, né, de nós fazermos o exame
de proficiência médica. Não basta sair com seu canudinho, formado na Xiririca da Serra, e vai lá no Conselho Regional de Medicina, sem que esse médico tenha passado por campo de estágios, tenha tido a formação adequada, e com base nisso ele recebe o seu registro profissional e está apto para trabalhar. Então, nós entendemos que nos dias de hoje é fundamental para que tenha uma medicina qualificada, resolutiva, que a medicina precisa ser resolutiva para ela ser ética. Não pode ser essa medicina de empurro-terapia. Não é? Então, eu vou empurrando para níveis de complexidade superior, porque no nível básico de atenção primária eu não tenho formação que, se a tivesse, eu poderia resolver aqueles problemas. Portanto, eu acho que está na hora de fazer o exame de proficiência médica. Não é? Muitos perguntam, e o médico que não passar? Não sei o que vai fazer com ele. Isso não é problema meu, é problema da unidade formadora dele, da unidade que o formou de maneira deficiente. Não é? Eu também acho que não basta fazer a residência médica para ir no Conselho Regional de Medicina e receber o RQE que lhe dá o título de especialista. Eu nunca vi reprovar um residente. Eu sou docente de medicina, né? Me formei, jurassicamente falando, em 75. Né? Terminada a minha residência, eu comecei o meu trabalho de docência, que mantenho até os dias atuais. Eu nunca vi reprovar um residente. Se ele não morrer durante a residência, ele acaba a residência. E também reprovar um médico. Quem trabalha em docência aqui sabe que se o médico for nas aulas, assistir às aulas, se tiver frequência, ele entrou no primeiro ano, no sexto ano ele sai como médico. Em qualquer escola desse país. Em qualquer escola desse país. Portanto, isso não é salvo-conduto para que o médico possa ser considerado qualificado, e muito menos para que o residente que terminou a residência, e hoje é assim, ele vai no Conselho Regional de Medicina, recebe o título de especialista. Né? Para isso, eu entendo que precisaria também ter um exame de pares, como fazem os países mais evoluídos, em que o indivíduo termina a sua residência médica e ele precisa, obrigatoriamente, passar por um exame de pares para ser reconhecido como especialista. Eu trouxe esse aspecto porque eu creio que esse é um aspecto que talvez passe ao largo. Estamos discutindo aqui outras questões e estamos esquecendo o papel importante do médico no exercício da ética para ter uma medicina ética, como eu tenho certeza, todos vocês aqui, de quaisquer segmentos que venham, imaginam uma medicina com essa condição ética. Então, era esse o ponto que eu queria chamar, e eu acho que está na hora não de fazer um outro, agora respondendo a sua pergunta e finalizando, não de fazer um outro código de ética médica. Sempre tem pontos a serem revistos. Eu acho que é preciso praticar o código de ética médica. Muito mais do que refazer, de praticar. Obrigado. Dr. César, eu acho que as suas palavras mostram claramente a representação da categoria, até porque foi a Associação Médica Brasileira que financiou o recente, né, 1 mês, 2 meses atrás, estudo sobre demografia médica, realizado pela equipe do professor Mário Schaeffer, que mostra claramente a iniquidade na distribuição dos médicos pelo país. E também pelas especialidades. Né? Então, eventualmente, agora com estudos qualitativos, vai se tentar entender por que há algumas especialidades que são mais procuradas do que outras, etc. Então, muito obrigada. Acho que foi uma visão bastante elucidativa para todo mundo. Eu queria agora perguntar para o Dr. Luiz Fernando, que, afinal, está no Comitê de Ética em Pesquisa, né, da cirurgia bucomaxilofacial, como é que essa questão do comportamento dos médicos de maneira geral, dos cirurgiões bucomaxilofaciais, como é que eles estão se colocando hoje em dia? Quer dizer, o quanto de pesquisa e de inovação existe? Porque hoje em dia essa atividade está sendo bastante ampliada, né? Então eu queria ouvi-lo, porque assim a gente aprende mais sobre a atividade. Muito obrigado, professora. Obrigado pelo convite, doutor Carlos. Obrigado pela presença. Para mim tem sido uma honra, e mais do que uma honra de estar aqui. Eu estou vivendo um momento da minha vida de muita felicidade. Vocês não têm ideia do que é isso. Porque, como o professor falou que ele é jurássico e formou-se em 73, então eu não sei nem o que eu sou, formei em 70, né? Bom, mas é o seguinte, ontem, quando o Carlos me convidou, eu fui dormir 3 horas da manhã. Porque eu falei, como é que eu vou conseguir resumir 53 anos de atividade, vivendo tudo que eu vivi, em 6 minutos que está rodando o relógio, já me deixando nervoso. Porque eu comecei a trabalhar, eram os títulos isolados.
De repente o governo, com a genialidade que eles têm, resolve isso. Vamos juntar tudo, porque não pode ter isolado. Aí fizeram o NPS. Criou um gap muito grande de comportamento de atendimento, ficou entre particular e NPS. O que eu faço? Criamos, então, a medicina de grupo. Quer dizer, são soluções imediatistas, soluções populistas, que levam às situações que estamos vivendo hoje. Eu não quero ficar discutindo problemas, porque não é essa a nossa finalidade. Eu queria fazer um levantamento do que eu vejo, do que eu venho trabalhando, porque, infelizmente, sei lá, eu participo de muita coisa. Eu participei de movimentos quando fez a tabela de MB, tabela de NPS, tudo isso eu fiz, porque eu sou ativo, eu não consigo ficar parado, né? O momento que a gente vive agora é um momento muito interessante. Existem 4 players no business saúde, que é o médico, o hospital, o fornecedor e a operadora de saúde, que nunca sentaram numa mesa para conversar o que você tem que fazer. Então, cada um defende o seu sítio, defende o seu nicho de trabalho, e o outro que fica por lá, que atenda às minhas necessidades. Então, como eu vejo uma dificuldade financeira, eu faço a coisa mais importante do mundo, que quando eu tenho problema, e eu acho um culpado, metade do problema eu já resolvi. Então, a culpa é do outro, não é minha nunca. Eu nunca tive a oportunidade de sentar e dizer, ok, o que eu posso fazer? Eu ouvi aqui dizer como assim, o investimento é muito grande. Dinheiro gasto em investimento é retorno. É bem aplicado. Se não tem planejamento, é despesa. É dinheiro jogado fora. E nós temos, a medicina está evoluindo muito com os anos todos. Cada vez mais agora com a medicina do 3D, em que você consegue ter uma visão tridimensional do que está acontecendo, te dá muito mais informação. Hoje eu consigo fazer um planejamento cirúrgico virtual, eu tenho com muito menos chance de ter erros durante a cirurgia, porque eu já vi muita coisa do ponto de vista tridimensional que eu não via. Eu fazia a cirurgia de terço médio da face com raio-x comum com um plano só. Isso mudou tudo. Mas o que eu queria dizer para isso, eu estou tentando resumir, foi isso que me levou a dormir às 3 horas da manhã, foi o que é ética? Qual a dificuldade que a gente tem de entender? Nesse universo que eu disse a vocês, dos 4 players, eles têm que sentar na mesa para discutir com humildade, com respeito, com educação e com objetivo futuro. Senão eu também não vou sair de lugar nenhum. Vou ficar brigando que nem jogo de xadrez. Vai ficar o gambito da rainha para ver se eu ganho a partida. Não é essa a função. E ética é uma questão cultural. Eu queria dar 2 exemplos muito rápidos. De repente, um prédio lá resolve que o síndico é corrupto e vamos destituí-lo. 11 da noite termina a reunião, o síndico é destituído, põe um síndico novo. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, bate na porta do síndico antigo, uma pessoa entrega um cheque para um menino de 10 anos. Fala, manda para o seu pai. Como é que esse menino foi formado? Conceito cultural da corrupção. Como é que ele vai entender, quando mais velho, que não pode fazer isso? Se ele teve uma vida, o maior exemplo da vida dele, que é o pai, recebia dinheiro de fora. Ele teve uma vida boa, uma escola boa, viajou a banco. Como é que eu vou entender isto? Então, formar um conceito ético não é tão simples assim. É uma questão cultural, de você trabalhar isso como educação. Nós não podemos confundir ética com comportamento. Eu tenho um comportamento ético, então eu tenho uma base ética que me leva a ter um comportamento. E aí eu queria discordar com todo respeito, professora, que a ética é uma só. Ela é adaptada às cada características de uma profissão, mas ela não perde o seu fundamento filosófico. Senão eu também não estou fazendo para canto nenhum, eu não estou criando nada. Existe isso. Eu fui educado dentro de um princípio de educação que me leva a ter um comportamento como médico, engenheiro, advogado, que seja. Isso é muito importante eu entender. Outro exemplo que eu queria dar, que eu queria aproveitar, que eu achei excelente, quando falam da Suíça, eu votaria por não. Mas por quê? Veja, para você ser um ministro de Estado, você é o número 1 numa população de milhões. Então não é a pessoa que está sendo julgada, mas o exemplo que ele dá na figura que ele representa para um comportamento que eu quero para uma sociedade. Ele tem que ser punido, sim, para que seja um exemplo efetivo. O que eu uso como exemplo para poder educar as pessoas? Isso eu acho importante nesse sentido que eu ouvi aqui. E entender que a ética não pode ser um conceito hermético. Tem que ser assim e não posso sair disso. Eu sou muito a favor disso e meus alunos sempre falam para mim, você é muito chato, porque se tudo você pergunta por quê. Porque se eu não entendo por quê, eu também não saio do lugar, eu fico parado. Ah, isso aqui não deu certo por quê? Não sei. Não, vai estudar. O que me ensinou na vida foram não. O sim nunca me ensinou nada. Você não presta mais atenção. E quando você faz alguma coisa que não dá certo, você vai estudar que nem um doido para você poder crescer e aprender, senão você fica parado no lugar. Para mim é assim que funciona. Então, quem que me traz isso hoje? E medicina não é matemática. Não é todo mundo igual. Então, o que me traz isso? Pesquisa.
publicação, experiência, é viver, é entender e ter um conceito que eu chamo muita atenção. Para mim, sim ou não é maniqueísmo. Certo ou errado é maniqueísmo. O que é certo? Então, eu tenho que ter um conceito ético de comportamento que eu tomo uma atitude, mas eu tenho que ter humildade suficiente de olhar aquilo e falar, isso deu certo, fez onde eu queria, chegou onde eu queria? Não, não chegou. Por que não chegou? É a maneira de crescimento. Não existe outra maneira. Não existe milagre para isso. Não existe uma ferramenta mágica para você chegar a ponto nenhum. Por isso que eu acho que nesse momento, para mim, está sendo extremamente importante, porque nós estamos tendo um momento de parar um pouco e dizer, peraí, vamos frear esse trem, que ele está indo muito rápido e eu não estou conseguindo chegar a lugar nenhum. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Para mim seria confortável dizer, então, eu estou com 77, mais um pouquinho eu largo isso aqui e vou embora. Mas eu tenho 5 netos. O que eu estou contribuindo para eles? Nada. E não pode. Tudo que eu vivi nesses anos todos é o que eu tenho que trazer aqui para dizer para você, a minha experiência foi essa, e eu quero fazer aqui, eu não sou dono de verdade nenhum de nós é. Todos nós aqui temos uma série de experiências e vamos fazer o que hoje? O que nós estamos fazendo aqui, que é o momento de fazer brainstorm, ou para ser mais português, um tempestade de ideias. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos colocando pontos de reflexão e de maturidade para dizer, vamos pensar um pouquinho aonde nós vamos chegar, o que nós vamos chegar e qual é o custo disso. Não só financeiro. Muito menos para mim importa o financeiro, mas é o custo de uma sociedade. Para terminar isso, que faltam 17 segundos... Eu estive por felicidade, eu viajei já o mundo inteiro, com curso, conferência, essa coisa toda, e eu estive num lugar que é Coreia. A Coreia foi um dos países que mais me impactou, porque vocês sabem que a Coreia sempre foi mal visto como país asiático, e hoje ela é uma potência mundial. Como é que faz isso? Porque tomaram a decisão seguinte, não investimos mais no idoso, vamos mantê-lo como pessoa, mas vamos investir todos os nossos recursos no jovem, na criança, porque ele é o líder do futuro e educado desde pequeno. Foi isso que aconteceu. E hoje quem que é a Coreia? E eu tive em Seul e vi isso aqui. O comportamento das pessoas na rua, a educação, a maneira com que eles fazem de forma natural. Não precisa ser imposto a eles. Eles fazem isso de forma natural porque isso é ético. Muito obrigado. Pronto. Primeiro eu queria fazer um comentáriozinho. Eu também acho que ética é uma só. Eu estava fazendo uma piada, eu sei, mas eu estava fazendo uma piada, dizendo que agora tem ética disso, ética aquilo. Se bobear, logo mais vai ter a ética do metaverso também. Eu estou louca para saber como vai ser essa. A outra coisa que eu acho importantíssima é um pouco em cima do que o senhor falou, a questão dos diferentes profissionais que atuam na área da saúde, né? Os farmacêuticos, os enfermeiros, etc. Estava se colocando, por exemplo, o piso de enfermagem como um fato que está sendo discutido no setor, né? Então, eu acho que essas discussões têm que passar um pouco pelo, de novo, o que é saúde, né? Aonde a gente quer chegar com isso. E aí a gente entra quando as pessoas falam, eu falo disclaimer porque é mais bonito, mas na verdade o disclaimer tem a ver com evidenciar os conflitos de interesse. Se conflitos de interesse não houvesse, todo mundo estaria de fato correndo atrás da saúde da população. Então isso que é uma coisa que eu gostaria muito de ver. Um dia veremos, né? E saúde, de novo, é mais além do que a assistência, do que a estética, do que um monte de outras coisas. Eu vou fazer uma pergunta para o Hélio. Cadê o Hélio? Achei. Para o Hélio Osmo, da medicina farmacêutica, porque quando já se falou na mesa anterior muito sobre o investimento que a farma faz, os novos medicamentos, etc., eu assisti uma palestra na semana passada, acho, do professor Medina, do Hospital do Rim, que é o maior transplantador de rim, enfim, da galáxia, mais ou menos. E ele fez do Hospital do Rim uma linha de produção,
né? Pelo menos eu acreditei em tudo que ele falou. Eu sou uma pessoa de boa fé. Mas uma das coisas que ele disse é que, por exemplo, ele não usa lá os remédios de ultimíssima geração, simplesmente porque ele não tem recurso para isso. Mas que não tem importância, porque eles conseguem fazer muita coisa com o que já existia antes. E não é porque é mais barato, é porque é o mais eficaz e o mais efetivo nas circunstâncias que eles estão. Então, eu perguntaria para o Hélio como que a medicina farmacêutica se coloca nesse assunto dos modelos comportamentais e nos dilemas éticos. A gente até teve num evento recentemente juntos, né? Então. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu me sinto honrado de estar aqui na FGV, que também sou aluno da FGV, fiz MBA em Economia e Saúde, sou médico de formação e também estar do lado de ilustres colegas aqui presentes, para mim é uma honra. E eu também represento a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, que é uma associação que existe há mais de 50 anos, em que no início ela é formada por apenas médicos que trabalhavam na indústria farmacêutica e que basicamente se discutia pesquisa clínica e desenvolvimento de medicamentos desde a bancada até a chegada ao paciente. Ou seja, somos médicos que trabalhamos nas empresas farmacêuticas, no início eram somente multinacionais, agora nacionais, também são muito presentes, e que a gente discutia a evolução da medicina farmacêutica, ou seja, do desenvolvimento de medicamentos, dos quais os dilemas éticos sempre fizeram parte dessas discussões. Houveram vários marcos em relação à pesquisa clínica, em que o primeiro marco deles foi a Segunda Guerra Mundial, onde pela primeira vez foi documentado o desrespeito à integridade humana pelo teste genético que se faziam. O segundo marco que houve foi através de um medicamento que muitos de vocês conhecem, que é a talidomida. A talidomida foi na década de 60, foi um marco onde se criou novas regras em cima da ética da pesquisa em humanos, e que ela, para quem não sabe, ela era um medicamento que era usado para enjoo da gravidez, considerado muito seguro, e que as crianças começaram a nascer com defeitos físicos. E o Brasil teve um terceiro marco, que foi a pandemia, que foi onde a ética foi mais devastada, talvez, aqui a gente não sabe dos outros lugares, mas aqui nós testemunhamos isso. Mas em relação, a Ana me fez essa pergunta, eu não estava preparado para essa pergunta, tá? Porque você me pegou de surpresa, mas vamos lá. Bom, eu posso dizer para vocês, assim, eu trabalhei 35 anos na indústria farmacêutica, agora já saí em empresas multinacionais, tá? Essas multinacionais eu aprendi em relação à ética, e isso veio do primeiro mundo. Aqui mencionaram que o Dom João VI chegou no Brasil, e o Dom João VI ele incutiu a cultura da permissividade e da impunidade, e que nós convivemos com ela até hoje. Mas isso veio do primeiro mundo, né? Isso veio do primeiro mundo. E eu posso dizer, por ter trabalhado em empresas do primeiro mundo, que só se resolveu o problema da permissividade com a punição. E se não houvesse a punição, isso não aconteceria. O Brasil é um país muito jovem, é muito novo
em relação ao aspecto da punição. O Carlos, que é meu amigo de longa data, ele prefere a educação na ética, mas eu prefiro a punição. Eu acho que a punição é mais efetiva. Mas a gente continua amigo, né, Carlos? E nesse sentido, eu posso dizer, pro lado de quem trabalhou na descoberta de medicamentos, em que é possível você descobrir curas e medicamentos inovadores, sendo ético, tá? Isso é possível. O aspecto comercial, em relação a isso, muitas teorias para se justificar o custo dos medicamentos. Eu não vou ficar aqui defendendo o valor do medicamento, porque isso é tudo muito discutível. E os médicos nunca são convidados a participar dessa discussão dentro das empresas. Mas, de qualquer forma, a gente tem, em relação ao transplante, que o Medina falou, eu posso dizer que o Medina usa medicamentos que também não são tão recentes, né, para diminuir a rejeição do transplante, que não são medicamentos tão antigos assim, são medicamentos recentes e que eles salvam vidas sim, e esses medicamentos salvam vidas. Na última empresa que eu trabalhei, estava sendo desenvolvido um medicamento para pacientes em transplante de pulmão, porque a maior causa de óbito no transplante de pulmão é a bronquiolite obliterante, e começa a surgir nesses pacientes a partir do 5º ano. Bronquiolite obliterante é a fibrose dos bronquíolos, e essa pessoa começa a desenvolver isso de forma progressiva e ele acaba perdendo o transplante do pulmão. É um medicamento que foi descoberto e que ia combater a bronquiolite obliterante, de maneira que ele ia permitir que os pacientes em transplante de pulmão possam sobreviver por mais tempo. O que eu quero dizer é que realmente a indústria farmacêutica, na descoberta de curas, ela entrega aquilo que ela promete. E ela só consegue fazer isso porque ela tem dinheiro para investir em pesquisa. Tá? E isso daqui não e dinheiro em pesquisa não é uma coisa que não é barato. Tá? Então, foi mencionado aqui que são 10 milhões de dólares. Às vezes pode chegar muito mais do que isso, dependendo da classe terapêutica, né? Nós estamos falando de terapia gênica e outros medicamentos que têm sido descobertos para o tratamento de câncer, que têm sido muito efetivos. Ou seja, nós tivemos a história das vacinas. As vacinas, na verdade, a descoberta dessa vacina não durou um ano, ela começou no ano 2000, quando já se previa que ia acontecer uma epidemia por causa... Esse alerta surgiu através da epidemia da gripe aviária e através disso se começaram a fazer linhas e plataformas de pesquisa prevendo que um dia uma epidemia dessa estaria fora de controle, por isso que em tão pouco tempo surgiu uma vacina. Ou seja, aqui a gente não está falando de ideologia ou discutindo se vai custar mais ou custar menos, mas o fato é que a indústria farmacêutica entrega aquilo que promete e, por isso, ela cobra para que ela possa descobrir novos medicamentos ou, eventualmente, de doenças que nós vamos ter que ainda não se descobriu nenhuma cura. Mas, voltando a falar sobre ética, em relação à pandemia, uma coisa que foi muito marcante foi quando a gente percebeu que, primeiro, como a SBMF faz muito pesquisa clínica, aconteceu um dos desastres que aconteceu foi que começaram a se fazer pesquisas sem a devida autorização do paciente. Tá? Isso foi um choque. Agora, por quê?
Primeiro, porque tem a cultura da permissividade e impunidade, mas também por uma falta de conhecimento de que essa autorização deveria ter sido dada pela Anvisa. E as pessoas não sabiam que a Anvisa tinha que dar essa autorização, e eles fizeram testes em pacientes em que não tinham autorizado fazer parte dessa pesquisa. Acredito que aí é por falta de conhecimento mesmo, mas que isso foi, num determinado momento, foi um marco, e que há a necessidade de que as pessoas entendam, principalmente os médicos, de que fazer pesquisa em humanos existe uma regulação, e quem regula isso é a Anvisa. O segundo ponto que aconteceu também foi a falta de conhecimento das nossas autoridades maiores do papel da Anvisa, a ponto de acharem que a lei sou eu. Como é que a Anvisa não me permite fazer coisas que, afinal, eu sou a autoridade máxima? Ou seja, não conhecem nem o que fazem as agências reguladoras. E a Anvisa existe para nos proteger exatamente de situações como essas, em que uma política de governo queria decidir que a gente tomasse um kit de um medicamento sem aprovação. E, se não bastasse isso, pesando a balança, não sei se todos conhecem, houve uma determinada vacina que foi desenvolvida na Rússia, né, a Sputnik, em que se entrou com pedido de autorização e que a Anvisa não permitiu, e que um grupo de pessoas novamente falou que como que a Anvisa não permitiu. E a Anvisa, né, o motivo dela não ter autorizado foi que a fabricação dessa vacina lá na Rússia não seguia as boas práticas de fabricação. Como é que a população do Brasil ia tomar uma vacina que não tinha padrões de fabricação? Isso é um absurdo. E quem liderou isso foi um político que hoje é o ministro da Justiça. Foi ele que liderou esse movimento para que a Anvisa, e de novo naquela história, a lei sou eu, né? E quem é a Anvisa para fazer essas colocações. Mas enfim, esses são dilemas éticos que a gente viveu e que a gente precisa tomar iniciativas, principalmente de educação, e infelizmente trabalhar essa cultura da permissividade e impunidade, que já não é tão recente. Obrigada. Desculpa ter pego você de surpresa, Hélio, mas não foi intencional. A gente não combinou, né? Pois é. Eu queria aproveitar, em cima do que o Hélio comentou, uma colocação que o Dr. César fez logo no começo. A gente está, sim, vivendo num mundo polarizado, e não existe o lado bom e o lado ruim. Quer dizer, a farma não é inimiga pública número. Eu amo a farma. Depois que inventaram antibiótico, que coisa maravilhosa. Analgésico, que coisa maravilhosa. Oncológico, que coisa maravilhosa. Então, é assim, a farma não é um inimigo do povo, pelo contrário. Assim como ninguém é um inimigo do povo, e ninguém é o grande amigo do povo. O povo é o povo, e o povo tem que se defender. Mas ele só vai se defender conhecendo, sabendo para que serve a Anvisa, sabendo para que serve a ANS, sabendo que ele tem espaço, né? E sabendo até que de vez em quando lhe impinge as bobagens, que Deus o livre e guarde, né? Que uma vez eu até estava conversando com uma pessoa da Anvisa logo no comecinho, e falava, como deixa? Ele falou assim, o nosso primeiro papel é evitar coisas que façam mal. Se não faz bem é outro problema, mas mal não podemos deixar andar. Então, eu acho que a gente volta para esse princípio hipocrático, né? Agora vamos perguntar para o Pulcinelli, da Sociedade Brasileira de Patologia. Sabe que a primeira vez que eu vi SBPC, eu falei, uai, não aqui, né, faz alguns anos, mas eu conhecia do progresso da ciência, patologia clínica, eu só percebi que depois era a mesma sigla. Hoje em dia,
E agora, provavelmente, eu vou falar uma coisa que o senhor não esperaria. Mas, lá vou eu, né? Tem gente que fala hoje em dia que há exames que previnem doenças. E isso faz parte da deseducação, né, com muita frequência da população. Então, eu queria ouvir a posição, a minha sobrinha, que mora no Reino Unido, onde, enfim, tudo é muito regulado, né? Ela veio para o Brasil fazer visita e, aproveitando que ela ia fazer 50 aninhos, ela foi fazer um check-up de A a Z. Aí, quando ela me falou, me ajuda, eu falei, você tem certeza? Mas, enfim, né? Enfim, temos que pensar nisso. Então, eu queria ouvir a sua posição a respeito. Bom, então, essa confusão, né, com a sigla SBPC, com a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, não é infrequente. Já aconteceu de um evento e colocarem o logo da SBPC a outra sociedade. Eu falei, peraí, vamos mudar o logo. Mas eu queria, antes, então, de começar a falar o que é a patologia clínica, né? Nós somos uma das 54 especialidades afiliadas à MB. A nossa sociedade já existe há 79 anos, ano que vem nós vamos completar 80 anos. E o que é o patologista clínico, né? Todo mundo às vezes pensa, o patologista é aquele médico que faz exame de biópsia, faz autópsia, isso. E essa é uma especialidade chamada anatomia patológica, ou patologia. E é uma especialidade irmã nossa. Em alguns lugares do mundo, as duas especialidades são feitas pelo mesmo médico, o patologista clínico ou o anátomo patologista. Aqui no Brasil elas nasceram separadas e continuam vivendo separadas. Bom, então o que nós fazemos? Nós cuidamos da parte dos exames laboratoriais. Para vocês terem uma ideia, em 1921 a gente tinha 70 exames de laboratório. Agora, em 2021 ou 2023, a gente tem mais ou menos 7.000 exames dentro de um laboratório. Um laboratório de ponta no Brasil faz em torno de 3.500 exames diferentes. Então, todos esses exames estão sob a responsabilidade do patologista clínico, que acaba aqui acontecendo dentro daqui dos grandes centros, que a gente acaba se subespecializando. Então, a minha subespecialidade é bioquímica clínica e toxicologia, ou seja, a gente cuida só de um pedaço, né, mais especificamente, de todos do laboratório como um todo, mas tem gente especializada em microbiologia, né, que vai cuidar das bactérias, vírus, fungos, hematologia, os problemas do sangue, a própria parte de exame de líquor, que é o líquido que está no sistema nervoso central, e assim por diante. Então essas grandes especialidades estão dentro do laboratório. E a gente está envolvido com todo esse caminhão de conhecimentos do dia a dia. Assim como a indústria farmacêutica tem uma pressão muito grande para pesquisa e desenvolvimento, nós também temos, né? A nossa sociedade, né, acaba sendo uma sociedade que acaba drenando todas essas questões. E ao contrário, às vezes, da farma, que, por exemplo, vai desenvolver um medicamento para reumatologia, para ginecologia, para cardiologia, todos os exames, né, laboratoriais acabam caindo na patologia clínica. Alguns exames da anatomia patológica, exames de imagem na radiologia. Pois bem, então entrando especificamente nessa questão. Uma lista enorme de exames é uma coisa que a gente frequentemente vê no laboratório. E aí a nossa preocupação ética é uma das preocupações, né? Por quê? Quando uma das funções do patologista clínico, perdão, não é só, né, ficar internamente, né, escondido atrás dos seus equipamentos, mas é indicar o melhor exame no momento certo. Então, é o exame certo, para o paciente certo, no momento certo. Essa é a nossa preocupação. Começando pela não maleficência, né? Sendo que um conceito de maldade, de maleficência é muito claro, né? Mas o mal é um conceito claro para nós. Agora, o conceito da beneficência já começa a ficar mais complicado. Então, ou seja, contraindicar um exame que não é adequado, todo mundo fica tranquilo. Agora, discutir uma avaliação, um exame que pode ser adequado ou não, já é outra coisa. Vamos ser práticos, né? Adianta a gente dosar
nós, uma população assim normal, que alguns diabéticos, outros não, dosar a glicemia no laboratório 5 vezes por dia? Não faz muito sentido isso, né? Mas e se esse paciente for um diabético que estiver na UTI, numa doença grave, faz sentido? Faz todo sentido dosar 5 vezes essa glicemia. Então, esta preocupação, essa dimensão clínica de como a gente vai manejar as ferramentas é uma das grandes preocupações nossas. Sejam nas tecnologias já conhecidas, estou falando de um exame, né? Que a gente faz há mais de 100 anos no laboratório. Ou até um exame mais moderno, onde a gente tem uma discussão muito pesada dentro da sociedade na avaliação de novas tecnologias em saúde, onde a gente leva tanto o viés clínico, ou seja, isso vai ser benéfico para o paciente, né? Como do ponto de vista que a gente chama de farmacoeconômico. A gente roubou esse termo da farmacêutica, mas é economia em saúde. Porque não é. E essa economia em saúde não é uma economia em saúde fácil. Será que vai ser lucrativo para o laboratório ou não? Não é isso. Transcende isso. Será que o nosso sistema de saúde sustenta esse novo exame? Né? Será que é sustentável isso a longo prazo? Porque não adianta para nós, o laboratório vai se beneficiar, vai ganhar tubos de dinheiro. Tá, e aí o sistema não tem condições de pagar, o sistema quebra, né? Isso não faz sentido. Então, essa discussão é uma discussão muito importante para nós. Do ponto de vista ético, essas grandes listas de exame que, infelizmente, são bastante frequentes. E a gente pode pensar em vários motivos por que isso acontece, né? Do ponto de vista do paciente, às vezes vem essa ideia, não, eu quero fazer um check-up. Eu vou fazer todos os exames que eu tenho direito. Sim, mas sem indicação clínica. E se vem um resultado alterado, o que a gente vai fazer com isso? A gente trata pacientes, não trata exames. Veja, isso é o cara do laboratório que está falando. Não trata exames, trata pacientes. Então, se a gente perde essa dimensão clínica, isso começa a ficar complicado, né? Segundo, aí às vezes uma pressão de alguns prestadores, lógico, para ter majorado os seus rendimentos. Questionável sob todos os pontos de vista. E aí chegamos no paciente e no médico. E o que une os dois nesse caminho é a questão da educação, que foi falado pelo Dr. César no começo. Os pacientes, pelo fato de não ter essa dimensão do que é importante para a saúde ou não, acha que fazer todos os procedimentos, todos os exames, tudo, vai ser benéfico para eles. Nem sempre. Como eu falei, o que é benéfico é uma questão mais questionável do que é maléfico. E o médico? A questão ética do relacionamento médico é calcado numa educação ruim. O médico não sabe, alguns médicos, infelizmente, né, não sabem tirar uma história, fazer um exame físico, chegar numa hipótese diagnóstica e propor exames adequados. Não, pede todos os exames. E com essa avalanche de médicos mal formados, que infelizmente a gente vê, e isso não é privilégio só das escolas de Tiririca da Serra. Às vezes a gente pega um ou outro lá na Escola Paulista de Medicina que a gente fala, meu Deus, o que a gente vai fazer com esse rapaz ou com essa moça, né? E aí esse indivíduo é muito mais sensível a esses apelos, né? Vou pedir um monte de exames, o paciente sai da minha frente, vai ser outro colega que vai ver, aí vai estar tudo normal. Então assim, eu não consigo convencer o paciente que ele não tem nada. Eu tenho que mostrar por um monte de exames, todos ditos normais, que ele está bem. Então, essa preocupação é o ponto fundamental do exercício da minha especialidade. É mostrar que nem sempre o exame é indicado, às vezes o exame é indicado. Um novo exame, ele nasce com indicações específicas, ele não nasce, assim como nasce uma nova droga, ela nasce com uma bula, com objetivos, um novo exame nasce com objetivos também. E para o melhor aproveitamento daquele recurso. Outro exemplo prático do dia a dia, eu vou falar da pandemia de Covid, que do nosso ponto de vista, de medicina laboratorial, teve um impacto muito importante, visto que foi dos setores que conseguiu responder rapidamente, assim como as vacinas, à demanda da população que era o diagnóstico.
Pois bem, então todo mundo passou agora a entender, né? A gente ouve no metrô discussão sobre PCR, né? Todo mundo ficou entendido. Não, porque o primer, porque não, aquele laboratório tem tanto CT. Quer dizer, aspectos eminentemente técnicos caem na, né? Assim como tem discussão de taxa de juro, né? A gente que não é economista começa a discutir, não, tem que ser tanto, quando é uma decisão eminentemente técnica. Mas, né? Paralelos à parte, todo mundo sabe que a gente tem o exame de farmácia, a gente tem o exame teste rápido do laboratório, nós temos a sorologia, que colhe o exame de sangue e vê se tem anticorpos, e temos a biologia molecular. Pois bem, o que a gente foi aprendendo e conhecendo? Que o exame, o teste de farmácia é bom para você ter uma primeira triagem. É definitivo? Não. Serve para você tomar uma decisão. Vou para o médico ou vou para o trabalho? Né? O teste de laboratório, esse vai dar uma resposta definitiva. No começo da infecção, o teste rápido é bom. No final da infecção, a sorologia é boa. E o teste de biologia molecular ele é bom mais ou menos em todo o período de evolução da doença. Né? Mas ele não é bom depois de um mês do término dos sintomas. Então isso a gente foi mostrando, foi discutindo. Aliás, a gente discutiu na própria MB, temos um grupo lá, né? O Sem Covid, que é um grupo de vários especialistas, onde a patologia clínica se colocou como esse orientador. A gente ajudou os especialistas infectologistas, pneumo, clínico, todos que estavam envolvidos, a decidir qual que é o melhor momento. Então, essa é a dimensão ética que a gente tenta trazer. Como usar o recurso da melhor maneira. Visto que a gente tem deveres éticos para com o paciente, que vem procurar a gente, com o médico, que solicitou o nosso serviço, e com quem financia o nosso trabalho, né, que é a operadora. Então a gente tem esses 3 clientes para poder responder, e internamente a gente responde para outros profissionais que trabalham com a gente na bancada, se aquilo que eles estão fazendo faz sentido do ponto de vista clínico ou não. Então, essa era uma breve pincelada e fazendo, lógico, uma crítica a que nós devemos ver com esses exames assim, exames indiscriminados, com muito cuidado, porque nem sempre vai ter um uso racional dos recursos, tanto técnicos quanto financeiros. Muito obrigada, doutor Puccinelli. Eu acho que fica claro, nesse caso, uma questão fundamental na área da saúde, que tem sido discutida, que é assim, não dá para olhar para a saúde como um cabo de guerra ou, para ser mais erudita, um jogo de soma zero. Se eu quiser, eu falo em inglês, zero-sum game. Porque isso quer dizer assim, se um ganha, o outro perde. E não pode ser assim. Porque se for assim, a única parte que sempre vai ser prejudicada é o paciente. Então, agora, veja que coisa, hein? Uma mesa que tem uma menina como apresentadora, e a menina, mas não fui eu, está aqui, eu estou fazendo igual a Lígia, eu estou seguindo a ordem que está aqui, mas eu queria, então, pedir para Amanda Bassan, gerente executiva da Unidas, para falar um pouco para nós sobre a questão, de novo, do comportamento, né, dos modelos comportamentais e dilemas éticos do profissional de saúde, como é que isto acontece nas empresas filiadas à Unidas, que são um tipo muito específico de operadora de plano de saúde. Bom, ficou fácil para mim, né? Eu a última a falar aqui, falar um peso grande aí pelas operadoras de plano de saúde. Bom, ficou fácil. Obrigada primeiro pelo convite, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse painel. Vamos mudar o nome dele. Esse painel. Bom, primeiro falando um pouco da Unidas, para quem não conhece, a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde é uma das modalidades de operadoras de plano de saúde existentes, na qual todas elas são sem fins... são sem fins lucrativos, e isso é uma característica muito interessante nesse sentido, pelo fato da questão operacional, da questão assistencial, ela ser levada muito mais, de forma muito mais transparente para o mercado do que outras que oferem lucro.
Então, a gente tem um terreno muito fértil e tem observado isso no mercado. Eu estou lá há 6 meses, já estava inserida no mundo da Unidas desde 2019, mas agora estando lá mais de perto, né, eu tenho observado um movimento muito interessante do mercado, da cadeia de saúde, na busca de realmente entregar valor. A gente, que isso tem a ver, né, com os profissionais de saúde e tudo mais. Hoje a gente, quando vai buscar um médico, quando vai buscar um prestador, a gente liga para o colega, a gente fala com alguém que já passou por uma situação parecida. A gente não tem hoje como medir, a gente não tem hoje como saber entrar num painel e saber, opa, eu tenho que fazer uma cirurgia cardíaca, eu vou no médico tal, que ele realmente teve um desfecho, apresentou desfechos de saúde que realmente são levam em conta todo o tripé de sustentabilidade, inclusive de entrega. Então, eu acho que a gente tem uma deficiência hoje de dados muito importante, um gap muito grande nesse sentido, né? Eu sentei à mesa com cooperativas médicas, principalmente no Nordeste, elas são muito comuns, né? São maioria dentre a categoria médica. E ao sentar à mesa com eles, a gente descobriu juntos que estávamos querendo a mesma coisa e indo pelo mesmo caminho. Eles querem ser valorizados, a gente quer também valorizar o ato médico, mas eu não tenho ferramentas hoje para isso. Eu não tenho ferramenta para saber se eu vou remunerar mais o médico A por um determinado desfecho ou o médico B por um outro determinado desfecho. Então, hoje a gente está muito carente disso, né? Eu acho que essa transparência de dados, que não é dar visibilidade para aqueles que são muito efetivos e condenar aqueles que não são. Não é esse o caminho, né? Mas é justamente a gente incentivar, mudar esse modelo de incentivo que hoje ele incentiva a produção, como o Álvaro falou. Então, hoje a gente precisa, de fato, mudar essa lógica, né, do modelo de saúde para que a gente, de fato, consiga mudar os incentivos, que daí é que nascem muitas questões e muitos dilemas éticos, né? Hoje, se a gente puder resumir esses dilemas éticos, eu entendo que eles estejam dentro de um tripé, que é qualidade, custo e acesso. Então, se o médico hoje ele tiver essa incutido dentro dele, né, esses 3 pilares, e não fugir de nenhum deles, e ele conhecer do sistema de saúde, que é outro ponto que eu vou abordar em seguida, a gente realmente vai começar a ter uma visão melhor e não vai precisar, de repente, punir, não vai precisar, de repente, criar leis ou criar resoluções, ou, enfim, qualquer ferramenta que o valha para que esse profissional fique dentro de um comportamento dito ético, né? E falando um pouco de educação, semana passada a gente teve o nosso seminário em Brasília e a gente fez um painel, uma mesa de inversão de papéis. E uma das pessoas que estavam nessa mesa era uma estudante de medicina cujo pai ele é um líder de saúde, então ela ouviu falar de saúde a vida toda, porém ela entrou na faculdade de medicina. E conversando com os colegas, ela descobriu, né, ela percebeu, ela pôde ter essa percepção, por ter um outro lado do conhecimento, que nenhum deles sabia o que era mutualismo. Então, assim, a gente realmente percebe uma deficiência nessa questão de educação para o lado dos profissionais de saúde, que eles não sabem como funciona o sistema de saúde. E muitos deles vão sair dali da faculdade e eles vão trabalhar no sistema de saúde, público ou privado, mas, de qualquer forma, ele precisa entender como que é o sistema. E, infelizmente, a gente vê essa deficiência, né? E isso realmente foi uma provocação feita lá no seminário, na semana passada, mas que todos ficaram olhando um para o outro assim, falando, não, realmente,
a gente falha nessa questão, né? A gente está aqui conversando, todos nós sabemos o que é o sistema de saúde, mas como que a gente leva isso para quem está lá na ponta? Até usando a citação que o Eduardo trouxe, eu acho que a ponta é muito importante nesse caso aí, né? Em toda essa, para que a gente possa resolver, ou pelo menos começar a entender ou a resolver essa questão. E ainda no ponto de educação, eu acho que existe a educação do beneficiário também, do usuário do plano de saúde, falando do meu lado aqui, que são as operadoras. Existe esse gap também. A Brange está fazendo uma campanha muito interessante, Todos por Todos, que realmente tenta levar esse conhecimento do que é o mutualismo, do que são possíveis fraudes, que às vezes até mesmo o beneficiário não entende que ele está inserido naquele contexto. Então, eu acho que a gente levar a informação para quem está recebendo também recebendo o cuidado, né, e a assistência, e ele ter noção de que ele realmente pedir um check-up todo não é a solução, não é saúde, isso não é promover a saúde, ele não vai ter mais saúde por fazer 50 exames. Então, existe uma responsabilidade também das operadoras e do mercado como um todo levar esse conhecimento para toda a população e todos os usuários. Obrigada. Obrigada a você, Amanda. Eu sinto muito, eu estou com medo, porque nós já estamos atrasadíssimos, então eu não vou abrir para as perguntas do público. Qualquer coisa, por favor, encaminhem as suas perguntas, que elas serão redirecionadas. Quero fazer 2 comentários, mas já passando a bola para a próxima mesa. Olha só. Uma questão que vem desde o primeiro painel, foi levantado pelo Bruno, a questão dos incentivos. Economista fala que a gente tem que trabalhar com incentivos e os incentivos têm que ser os corretos. Não pode ser, pede mais que você vai ser mais feliz. Então, tem que pensar em que tipo de incentivo é cabível. E a outra coisa que eu não ia falar, desculpa, que eu não ia falar, mas vou por causa disso que você estava falando, Amanda, do associativismo, do mutualismo, desculpa. Eu acho que aqui a gente viu hoje um brilhante exemplo de associativismo. A gente conseguiu aprender, acho, na prática, o que é advocacy. E isso é um conceito muito importante para a gente ter quando a gente trabalha em saúde. Quer dizer, faz parte da transparência do setor a gente saber do que se trata a cada momento. E como professora de comportamento organizacional, já que a gente estava falando dos aspectos comportamentais, e é assim que eu vou passar a bola para a mesa, para o painel seguinte, qualquer tipo de comportamento, pelo menos na arena organizacional, desculpa, um dia vocês vão ficar velhos também, tem consequências. Então, assim, se está bem feito, tem que ter um tipo de consequência. Se está mal feito, tem que ter outro tipo de consequência. O que não dá é para não ter consequência. Então, quando a gente discute os tipos de incentivo, que é o que será discutido a partir de agora, é o que vai nos permitir avançar nessa discussão. Porque até o momento a gente mostrou que de discutir a gente é bom, né? Então, agora vamos ver como é que a gente chega lá, nas consequências. Eu devolvo a palavra para o Carlos, agradecendo muito o convite e agradecendo a todos e a toda e a Amanda por estarem comigo nesse momento. Obrigada. Muito obrigado, professora. Parabéns a todos que participaram da mesa. Peço que se encaminhem aqui para uma foto do grupo. E, mais uma vez, tudo que está sendo coletado aqui de informação, de ideias, ele vai servir para muito trabalho conjunto. Então, FGV Saúde, FGV Ethics, Ética Saúde, juntos com vocês, nós vamos levar esse material adiante até para os devidos encaminhamentos. E agora, já preparando para a terceira mesa, não sei se tem gente lá fora também, eu gostaria de convidar, assim que a foto terminar, para falar sobre combate à corrupção
Prêmio e punição na mudança comportamental, atuação na prevenção e combate à corrupção, cujo moderador vai ser o professor Gonzalo Vecina. E nós teremos nessa mesa Dr. Alex Campos, diretor da Anvisa, Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS. Teremos Dr. Márcio Aurélio Sobral, coordenador do Núcleo da Ouvidoria e Prevenção de Corrupção da CGU, Regional São Paulo. Teremos Dr. Rafael Carneiro de Belo, diretor da 3ª Diretoria da Unidade Especializada em Saúde do TCU. E Roberto Liviano, procurador aqui pelo MP de São Paulo, além da deputada Adriana Ventura, que entrará de forma virtual em função dos trabalhos lá em Brasília, que não a permitiram chegar a tempo. Então eu convido aqui os componentes da próxima mesa